Oi, galera! Tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos ter hoje uma aula sobre pontuação, certo? E eu gostaria de chamar a atenção para uma coisinha antes da gente iniciar a nossa aula, tá? A primeira postagem de vídeo lá no canal, eu vi lá as visualizações, foram 95 visualizações. Na segunda vez que eu postei, foi justamente já um conteúdo de redação. Nessa segunda, reduziu para praticamente a metade, certo? Então, o que é que a gente precisa saber o que é que está acontecendo? O que houve para que ocorresse essa redução, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês soubessem que as nossas aulas, elas já estão validadas. Então, tudo que a gente está dando em não presencial, em EAD, estão sendo validados. Só que eles só serão validados através de um item chamado evidências, tá? E as evidências que vocês mandavam, por exemplo, caderno, não estão mais sendo aceitas. As evidências que estão sendo aceitas são justamente os prints de visualizações, certo? Os prints de inscritos, os prints de exercícios feitos lá no Google Classroom ou no Google Formulários, que eu mandei para vocês. Então, essas atividades só vão ser validadas se for feito dessa maneira. Se não for feito dessa maneira, infelizmente, para quem não está fazendo, para quem não está se interessando, para quem não está evoluindo, infelizmente, vai ser diferente das pessoas que estão fazendo, né? Então, diante disso, com certeza você vai ter que fazer mais provas do que essa outra pessoa, você vai ter que provar de outras maneiras que você está aprendendo também, para que o seu diploma seja validado, para que você tenha realmente sua conclusão de terceiro ano, certo? Então, só para a gente organizar aí. Hoje a gente vai falar sobre sinais de pontuação, tá? É um conteúdo que ele é um pouquinho longo. E eu vou dividir essa aula em duas, tá? Vou ver se dá certo dessa maneira, tá? A gente vai iniciar. É um assunto que vocês já viram, já deram. É um assunto que engloba gramática, é um assunto que engloba redação também. Então, prestem atenção, assistam, façam as anotações. E, com certeza, vocês vão... alguma coisa desse conteúdo vai ficar. Eu sei que as nossas aulas que não são presenciais não são iguais às presenciais, mas algo fica com certeza. Então, vamos lá. Só para... Eu não vou ler isso aí, é lógico, eu vou enviar esse material para vocês no grupo. Porém, só para a gente lembrar, só para a gente compreender melhor, né? A ideia de pontuação, ele é um recurso que dá um ritmo, uma entonação, ele delimita, certo? Os elementos sintáticos, ele desempenha uma função fundamental, principalmente de coesão, de coerência, de compreensão, de informação em relação à escrita. Porque quando nós estamos na hora da fala, a gente pode se retratar, a gente pode reorganizar as nossas conversas, a gente pode... Mas na escrita em especial, a gente não tem essa possibilidade. Então, a pontuação, ela dá justamente o ritmo, a entonação, a pausa que nós devemos dar diante de um determinado texto, de um determinado contexto, tá? Então, para uma boa compreensão na informação transmitida, a pontuação ela é fundamental. Pontuar adequadamente é essencial. Então, para a gente iniciar, a gente vai falar sobre o ponto que a maioria das pessoas chamam de ponto final, né?
mas na verdade ele não necessariamente precisa vir ao final de um texto. Ao longo de um texto, a pontuação ela pode acontecer. Então, para que serve o ponto, né? Primeiramente, para indicar o final de uma frase declarativa. Então, o final de uma frase declarativa não necessariamente precisa ser o final de um texto, né? Então, um exemplo. Acho que Pedro está gostando de você. Além de indicar o final de uma frase declarativa, ele também tem função de separar períodos. A gente viu no início do ano os períodos, e para a gente lembrar, os períodos compostos por coordenação, eles são períodos que podem ser classificados em sindéticos ou assindéticos. Então, os assindéticos são aqueles que não têm conjunção para fazer essa separação ou essa ligação de períodos. Diante disso, precisa de uma pontuação. E o ponto também confere essa responsabilidade a ele. Ó, ela vai estudar mais tempo, ponto, ainda é cedo. Além disso, também serve para abreviar palavras, né? Então, nós temos aí uma abreviação de Vossa Excelência, que é um pronome de tratamento, que é tão comumente utilizado, entre outras abreviações. 2 pontos, né? Os 2 pontos, ele tem uma função principal, que é introduzir, né, uma fala de um personagem, da ideia de que o personagem vai falar. Ela gritou, 2 pontos, vai embora. Olha aí, a personagem falou através de uma pequena frase, né, que foi organizada primeiramente com travessão e ao final com ponto de exclamação. Depois nós temos aí anteceder aposto e orações apositivas, enumerações e sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Então, olha só, gente, em resumo, certo? A função dos 2 pontos é anteceder uma explicação, tá? Então, em resumo, tudo isso que se falou, aposto, oração apositiva, enumeração, sequência de palavras, explicação, tudo isso, em resumo, é que os 2 pontos têm a função de anteceder uma explicação, tá? Um esclarecimento. Então, nós temos aí. Esse é o problema dessa geração. Qual é o problema? Olha aí os 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Outro exemplo. Anote meu número de telefone. Olha aí os 2 pontos. A ideia de que ele vai esclarecer, de que ele vai dar uma explicação, de que tem alguma coisa ainda a ser dita. Então, aí a numeração. Além disso, os 2 pontos também servem para anteceder uma citação direta. A gente viu que é a citação direta em redação. A citação direta é justamente quando você vai escrever a fala ou uma frase de outra pessoa. Só que essa escrita tem que ser textualmente igual a que essa outra pessoa escreveu ou falou. Então, diz assim, é como disse Platão, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Olha aí os 2 pontos, certo? Aqui os 2 pontos, para determinar que existe uma citação direta de quem? Do filósofo chamado Platão, tá? Próximo. Reticências, tá? As reticências em especial, ela tem uma ideia de que algo não acabou, resta ainda alguma coisa a ser falado, ou ele quer deixar um espaço para o leitor, para o próprio leitor tirar suas próprias conclusões, tá? Então, vamos ver quais são os itens para as reticências. Indicar dúvida ou hesitação, sabe? Preciso confessar uma coisa. Naquela viagem, gastei todas as minhas economias. Olha aí o sabe, da ideia de que existe uma hesitação, de que existe algo ainda a ser falado. Interromper uma frase incompleta sintaticamente. Talvez se você pedisse com jeitinho, olha aí, já também
incompleta. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta, tá? Então, vamos lá. Desculpa. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção. Quer dizer o quê? Quer dizer que ainda tem mais dificuldades e mais problemas a serem ditos. Porém, a pessoa que estava escrevendo colocou as reticências para determinar, tem bem mais coisas além disso, tá? Ou seja, fez com que o leitor reflita, observe, tire suas próprias conclusões. E aí, completa. Assim caminha a humanidade. Depois, suprimir palavras em uma transcrição. Vamos lá. Eu quero escrever um fragmento de um texto, mas digamos que eu não quero escrever ele completamente. Então, eu vou lá, pego apenas a parte que eu acredito que seja a mais importante ou as partes que sejam mais especiais, as partes que me interessam. Então, vamos lá. Nós temos aí uma frase. O Cristo não pediu muita coisa. Aí nós temos aí, entre parênteses, as reticências, dizendo que tem mais além disso, porém, eu suprimi, eu retirei, porque eu quero só essa outra parte. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros, tá? Então, nós temos aí uma frase de Chico Xavier. Parênteses, tá? Parênteses tem função de isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, pode substituir uma vírgula e pode substituir também um travessão, tá? Então, vamos lá. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, 1871. Olha aí os parênteses para dar uma explicação qual foi a data de nascimento de Rosa Luxemburgo. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Olha só, tem função de isolar uma determinada explicação, um determinado termo que não necessariamente ela precisava ter falado, ou seja, está só dando um acessório, digamos assim. Se ela tivesse dito, por exemplo, numa linda tarde primaveril, ele veio nos visitar pela última vez. Pronto, a frase estava completa. Porém, ela quis acrescentar um acessório. Que acessório é esse? Que o caçula era um bebê. Então, esse acréscimo aí, ele pode vir dentro de parênteses ou entre vírgulas, tá? Ponto de exclamação. Determina a ideia de justamente uma sensação, né? Se você coloca uma exclamação, quer dizer que você está transbordando. Aí você vai ver quais são, transbordando de raiva, transbordando de alegria, você quer exprimir justamente uma sensação. Então, vamos lá. Ponto de exclamação, ele pode vir após um vocativo. Bianca, eu não estou lembrado que é um vocativo, tá? Então, vamos lá. Vocativo vem de invocar, chamar. Então, quando se coloca aqui nesse exemplo, Juliana, bom dia. Eu estou querendo chamar a atenção de quem? De Juliana. Eu estou querendo invocar a atenção de quem? De Juliana. Então, Juliana é um vocativo. Juliana, vírgula, bom dia. Olha aí o bom dia para dar um entusiasmo, uma coisa legal, né? Para Juliana. Final de frases imperativas. O que é uma frase imperativa? É uma frase que determina uma ordem, certo? Uma frase que determina um conselho, tá? Então, vamos lá. Fuja. Olha aí. Além dessas, pode ser outras frases. Ligue, faça, veja. Então, todas essas são frases imperativas. Após interjeição. Interjeição é a classe de palavras, a classe gramatical, certo? Que exprime também uma sensação. Então, quando diz assim, ufa, que sensação nós temos? Uma sensação de alívio, né? Graças a Deus. Nós temos aí uma outra sensação, uma sensação de louvação, né? De louvor, de alegria, né?
após palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo. Isso é uma lástima, que tristeza, tá? Então, toda vez que tiver aí determinando uma sensação, um estado de espírito, a gente também vai utilizar uma exclamação. Ponto de interrogação. Em perguntas diretas, nós temos aí: quando você chegou? Lógico, tem função de determinar uma pergunta, né? Às vezes, pode ser utilizado junto com o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Diz assim, ó, não acredito, é sério? Ou seja, esse é sério aí quer dizer que além dela estar abismada, a pessoa está abismada do que aconteceu, certo? Ela está achando inacreditável. Então, determina uma sensação e uma pergunta, certo? Vamos lá. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ela tem função de separar itens, ou seja, tem uma função de separar os itens, é uma função bem parecida com a própria vírgula, né? Então, nós temos, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Aí, nós temos aí tópicos. Uma xícara de trigo, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar e aí vai, entre outros tópicos que vocês podem fazer aí. Como a gente faz, como por exemplo, a gente faz também aqueles mapinhas conceituais. Lembrando sempre que após o ponto e vírgula, sempre é letra minúscula, tá? Ah, Bianca, mas eu gostaria de fazer letra maiúscula, ó. Após 2 pontos e após ponto e vírgula, sempre letra minúscula. A não ser que você queira fazer, vamos dizer, eu vou fazer uma apresentação, vou colocar num slide, vou colocar algo que seja para chamar a atenção. Então, a gente pode ainda abrir essa exceção. Porém, dentro de um texto, a gente sempre vai utilizar, após 2 pontos ou após uma vírgula, a gente vai sempre utilizar a letra minúscula, tá? Utilizamos o ponto e vírgula também para separar orações coordenadas, aquelas mesmas orações que a gente viu no início do ano e também no início dessa videoaula, que eu falei para vocês que são as orações coordenadas assindéticas, aquelas que não têm conjunção, que não utilizam a conjunção para fazer a ligação ou a separação das orações. Então, tem assim, ó, o rosto de Tess amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática. Era pronunciadamente vultuoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica, de que sofria desde moça, se foi, transformando em opressora asma cardíaca. Então, olha só, olha aqui o ponto e vírgula separando, transformando em opressora asma cardíaca, os lábios grossos, o inferior a um tanto tenso. Então, olha só, para fazer essa ligação ou separação de orações coordenadas. Depois nós temos aí o travessão, certo? E o travessão inicia fala de personagem, como a gente sabe que primordial função do travessão é iniciar a fala de uma personagem. Gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Olha aí, uma personagem falando e nós temos aqui um discurso introdutório. Então, ela disse, 2 pontos, gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. E depois, indicar a mudança de diálogo também. Sempre que houver fala de personagem, vai ter travessão, tá? Além disso, nós também podemos unir grupos de palavras itinerantes, tá? Também uma função de vírgula. O descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília, olha aqui, ó, Belém-Brasília, é uma rodovia que liga esses 2 lugares aqui, é decepcionante. Substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas. Dizem que Elvis, o rei do rock, olha aqui, tem a mesma função de vírgula nesse momento. O rei do rock, na verdade, detestava atuar. Aspas. Isolar palavras ou expressões que fogem da norma culta, como gírias, estrangeirismos,
palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. Então, a aula do professor foi irada, para dizer que ela foi muito boa, né? Ele me pediu um feedback da resposta do cliente. Feedback, ó, aqui, ó. Na primeira nós temos uma gíria, na segunda nós temos um estrangeirismo, ou seja, uma palavra de outra nacionalidade. Indicar uma citação direta, nós também podemos utilizar, depois dos 2 pontos da citação direta, a gente abre aspas, ia viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala, tá? Então, essa de Queiroz, textualmente. Quando houver necessidade de utilizar aspas dentro de uma sentença onde ela já está presente, usa-se a marcação simples, tá? Ou seja, tem aspas aqui, né? Vamos dizer que eu quisesse botar outras aspas aqui. Então, você só vai utilizar um único tracinho, tá? Ó, a nossa próxima aula vai ser sobre vírgula, certo? Então, eu vou finalizar essa agora. E na nossa próxima aula, a gente fala sobre vírgula, ok? Então, a gente finalizou aí com as aspas. Tchauzinho, até a próxima aula.